nosso de cada dia, a nossa meditação diária na Palavra de Deus. Edição especial Apocalipse com o pastor Sinésio Santos. Olá, meus amigos, meus queridos irmãos, aqui pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, a nossa edição especial Apocalipse de número 29. Lembrando que você pode participar, fazer perguntas, tirar suas dúvidas em relação a esse assunto e outros até, enviando suas perguntas para Apocalipse Sem Mistérios, minha página no Facebook, ou comentando os vídeos do meu canal. Acesse uma das duas opções por meio dos links ou por meio do QR Code que está aí na tela. Basta apontar o seu celular. Na reflexão anterior, nós falamos sobre o sétimo selo. E nós vimos ali a tensão nos céus, as 7 trombetas anunciadas e fechamos analisando as orações dos santos. Hoje nós começamos a estudar as 7 trombetas e veremos a primeira trombeta, a praga sobre a flora, e depois a segunda, a praga sobre o mar. Fecharemos orando e falando com Deus, como habitualmente temos feito. Apocalipse capítulo 8, versos 6 ao 9, os 7 selos e as 7 trombetas, a primeira e a segunda trombetas. Texto base, Apocalipse 8, do 7 ao 9, onde nós lemos o seguinte: O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. E foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma, como que grande montanha ardendo em chamas, foi atirada no mar. E a terça parte do mar se tornou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Você pode acompanhar os nossos estudos por meio do mapa que está aí na tela. Lembrando que verde são assuntos estudados, marrom assuntos de hoje, você está vendo aí a primeira e segunda trombetas, e em azul que veremos pela frente. Com a abertura do sétimo selo, o testamento divino está finalmente aberto, e o mistério de Deus será finalmente conhecido. As primeiras revelações do testamento se dão na forma de juízos anunciados pelas 7 trombetas. Os juízos divinos intensificam-se a cada etapa do julgamento. As trombetas atingirão o mundo com maior impacto que os selos. No entanto, são menos contundentes que os juízos das taças, que sem dúvida são os juízos da grande tribulação, dada a violência contra os ímpios e a destruição que provocam sobre a terra. Outro aspecto a ser notado aqui é o fato de que esses juízos serão ministrados de forma mais acelerada que os selos. Isso torna-se uma realidade quando observamos o paralelo que vimos existir entre a queda de Jericó e os selos e trombetas. Na queda de Jericó, o último dia foi decisivo e definitivo. Os selos ocorreram de forma, abre aspas, natural, fecha aspas, como o desenvolvimento da própria condição degenerada do ser humano. Mas aqui, os juízos não serão meramente resultado de ações, mas também de intervenção divina. Já vimos que os anjos participarão da ministração dos juízos e que as orações dos santos têm papel preponderante na consumação do reino de Deus. Versículo 6 diz: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Vai ter início o toque das trombetas. Esse será um tempo de juízo terrível sobre todas as pessoas que não receberam o Evangelho de Deus. Será um período de preparação final para a partida da Igreja de Cristo, assunto da 7ª trombeta, e do arrebanho do remanescente judaico, assunto detalhado a partir do capítulo 12. Versículo 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimado na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. As 3 etapas dos juízos, selos, trombetas e taças, apresentam o juízo na forma de chuva. No 6º selo, vimos a queda das estrelas, ou seja, a chuva meteórica, que certamente muitos estragos trará ao mundo. Na 7ª taça, teremos uma terrível chuva de pedras.
A primeira trombeta prolonga o sexto selo, trazendo uma chuva de granizo e fogo mesclados com algo semelhante a sangue. A presença do fogo indica que não se trata de uma chuva comum, mas uma manifestação da ira divina. Juízo semelhante foi enviado sobre o Egito pouco antes da liberação do povo de Israel. A diferença é que aqui o juízo tem proporções mundiais. Vejamos como foi esse juízo enviado sobre o Egito. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e o fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. E também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Êxodo 9, do 22 ao 25. As semelhanças entre essa primeira trombeta e a praga da saraiva no Egito são muitas. A única diferença é que na primeira trombeta existe outro elemento, o sangue, que nesse caso lembra o sangue derramado dos santos. E fogo misturado com sangue. Acerca do fogo caindo do céu, encontramos alguns exemplos no Antigo Testamento, sempre tendo a conotação de juízo sobre os ímpios. Aos judeus era comum a ideia de Deus lançar fogo sobre os rebeldes. Veja-se o caso da atitude de Tiago e João, quando os samaritanos recusaram-se a receber Jesus, Lucas 9,54, e foram lançados na terra. A sintaxe desse versículo sugere a ideia de que essa tormenta aparece primeiro no céu e depois é lançada sobre a terra. A terra que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores. A destruição dessa trombeta é parcial, e o fato de atingir apenas uma fração da terra indica que esse juízo, embora seja uma punição divina, ainda não é a punição final. Devemos ter em mente o quadro catastrófico que vai se formando a cada juízo. A tempestade do sexto selo certamente já havia provocado muita destruição sobre a face da terra, inclusive da vegetação. A terça parte aqui destruída é a terça parte do que restou do juízo dos selos. As árvores são produtoras de frutos, madeira, celulose e, além dessas coisas, o mais importante, a produção e renovação do ar do planeta. Toda a erva verde foi queimada, tal como aconteceu no Egito. Esse juízo, além da terça parte das árvores, destrói completamente a vegetação herbácea da terra. Isso provocará, sem dúvida, um colapso nos estoques de alimentos, tanto para homens como para animais. Teremos então um agravamento do juízo do cavalo preto. A fome atingirá todo mundo nessa ocasião. Mas não será somente a fome. Todos sabemos da importância da vegetação no equilíbrio climático do planeta e da sua atmosfera. Assim, esse juízo traz consequências desastrosas em forma de secas, chuvas demasiadas em determinadas regiões e outros males. Milhares de pessoas têm de abandonar os lugares em que habitavam, em busca de alimento ou buscar refúgio contra as intempéries da natureza. Um período de grandes dificuldades, sem dúvida. Resumindo a primeira trombeta, o raio de ação dela, ela atinge 1/3 da terra, o que ela afeta 1/3 das árvores e toda a relva verde. Essa é a primeira trombeta. Segunda trombeta, a praga sobre o mar. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E foi lançado no mar uma coisa como um grande monte. Notemos que João não viu exatamente uma montanha, mas algo semelhante. A natureza do elemento aqui nessa trombeta não é o fato importante, mas sim o que ele causou. O objetivo desse juízo é claro, ele atinge o mar.
O elemento que aqui aparece é lançado no mar, ou seja, temos a ideia clara da intervenção de um agente. Ardendo em fogo. Mais uma vez, o elemento fogo aparece na manifestação do juízo. Ele está presente em quase todos os julgamentos lançados sobre os homens, e será o grande e último juízo sobre a terra, que será destruída finalmente por meio dele. Um grande monte ardendo em fogo sugere mais uma vez a ideia de precipitação de meteoros, sendo a responsável pela destruição da vida marinha em tão grande escala. Essa destruição acontece em função do envenenamento das águas causado pelo cataclisma. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Esse juízo provoca um cataclisma nas águas marinhas. Mais uma vez, a fração indica que a punição é apenas uma fase da punição final. Esse juízo teve duas manifestações prévias no juízo enviado sobre o Egito quando da saída do povo de Israel. Veja Êxodo 7,17. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Depois, disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, e sobre as suas correntes, e sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o juntamento das suas águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Êxodo 7, do 19 ao 20. O sangue é um elemento essencial à vida humana e animal, tanto assim que é símbolo da vida, conforme podemos ver pelas leis sacrificiais estabelecidas por Deus na aliança com Israel. Agora, a figura do sangue derramado fala de morte. Quando existe sangue derramado, é devido ao fato de um ser ter perdido a vida, vítima de morte geralmente violenta. Na escatologia, o sangue é sempre sinal de morte e catástrofes irremediáveis. Perceba que ele já apareceu em alguns juízos, sempre com a designação de morte. Versículo 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. São dois os efeitos desse primeiro juízo sobre as águas, e ambos extremamente devastadores e catastróficos. A primeira parte diz: e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. O primeiro efeito dá-se no fato de as águas serem contaminadas, abre aspas aqui, provocando a morte da terça parte das criaturas que vivem no mar. As águas tornadas em sangue lembram um fenômeno chamado maré vermelha, que quando ocorre nos dias de hoje, esporadicamente, mata sem explicação aparente os peixes da região por ela atingida. Podemos apenas imaginar o horror da cena. Milhares de corpos sem vida flutuando sobre as correntezas. Em 1994, ocorreu um fenômeno não explicado em uma cidade litorânea do estado de São Paulo, onde foram recolhidos das praias cerca de 10 toneladas de peixes mortos. Sem citar eventos semelhantes ocorridos no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Um odor fétido inundará as cidades litorâneas pela decomposição dos restos trazidos pelas marés. Aliás, exatamente o que aconteceu no Egito por ocasião de juízo semelhante. Dois textos aqui que falam sobre isso. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. Depois, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Isso exemplifica claramente o que está falando aqui sobre o mar. No Egito foi apenas um rio, nos últimos tempos é o mar inteiro. E sequer mencionamos aqui o problema da fome, que mais uma vez será agravado, afinal os oceanos são uma fonte imensa de alimentos. Muitos vivem quase que exclusivamente dos seus frutos. As ervas já estão destruídas, e parte das árvores, e agora o mar e parte das criaturas. O cerco está se fechando em torno dos pecadores que terão que fazer a sua opção. Finalmente, diz o texto, e perdeu-se a terça parte das naus. Esse é o segundo efeito da segunda trombeta, e reforça a ideia da precipitação de meteoros.
A perda de navios e embarcações marinhas acontece em função de grandes maremotos que agitarão os oceanos, atingindo as cidades litorâneas e trazendo grandes danos materiais e de vidas. O texto bíblico fala da perda de 1/3 da frota marítima do mundo. Maremotos são resultado de terremotos onde algo de tamanho e força significante precipitando-se no oceano. As imagens do tsunami de 2004 no sudoeste da Ásia ou do tsunami de 2011 no Japão podem nos dar uma visão aproximada dos efeitos do juízo da segunda trombeta. No primeiro evento, tivemos a perda de cerca de 250 mil vidas e no segundo foram aproximadamente 29 mil vítimas. Todos sabemos da importância dos grandes navios que transportam alimentos, petróleo, remédio, roupas, bens em geral. O sistema de distribuição mundial estará seriamente prejudicado. Além disso, petroleiros e outros navios que transportam produtos nocivos ao meio ambiente, danificados pelas tormentas, significam mares poluídos e mais animais mortos. Os Estados Unidos e alguns outros países têm sido constantemente atingidos por tempestades oceânicas violentas, mas nunca viram algo semelhante ao que ocorrerá nos juízos das trombetas. E com isso nós vemos que as dores de parto estão acelerando cada vez mais. O final do princípio das dores está cada vez mais perto. Se podemos contar o tempo em trombetas, agora só faltam 4 para chegar o momento glorioso, a partida da igreja desse mundo. Os tempos que antecedem o arrebatamento serão difíceis, mas nada comparado ao que virá depois, na grande tribulação. O maior risco não é a perda da vida, mas a perda da aliança com Deus. Assim como o Egito viu as pragas se multiplicarem sobre eles, nos dias que antecederam a saída de Israel daquele lugar, esse mundo sofrerá danos semelhantes antes da igreja partir para a Canaã celestial. E com isso, fechamos aqui as 2 primeiras trombetas. E fica muito claro o quadro grave que virá sobre esse mundo nos últimos dias. Hora de nós falarmos com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos por mais uma oportunidade de aprender as suas coisas. Mas uma oportunidade de ver, Senhor, tudo quanto sobrevirá a esse mundo nos tempos finais. De novo, Deus, pedimos que o Senhor venha renovar as nossas forças, renovar a sua igreja, derramar o teu Espírito, Deus, sobre toda a carne, trazendo a Deus a oportunidade de todos se arrependerem. Pai, que quando essas coisas começarem a se multiplicar ainda mais sobre o mundo, as pessoas possam entender que ainda é um tempo de oportunidade. Se não fosse um tempo de oportunidade, Pai, a destruição seria completa. Mas não, apenas uma parte das coisas são atingidas. Isso serve de sinal para eles, para nós. Para nós que está chegando o momento da redenção, para eles uma oportunidade de salvação, de se arrependerem dos seus pecados. Ó Deus eterno, que isso aconteça, Pai. E por essa oportunidade e pelo teu cuidado sobre nós, nós agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus, guarda-nos, ó Deus. Amém. Próxima reflexão, continuamos com Apocalipse 8:6 até o 11:18, estudando as 7 trombetas, veremos a 3ª e 4ª trombetas. Até mais, se Deus quiser.